Good morning, oitavo ano! Como vocês estão? Quinta-feira, galera, eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online, seguindo as nossas aulas presenciais. Hoje, numa quinta-feira, vocês teriam uma aula de artes, vocês teriam 2 aulas de literatura, uma aula de história e uma aula de educação física. É por isso que esse vídeo segue essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês será a aula de artes com a Miss Patrícia, a segunda aula de literatura com a Miss Cristiane, a terceira aula de história com a Miss Aires e a última aula de educação física com o Mr. Igor. Pessoal, não deixe de assistir às aulas quantas vezes forem necessárias. Lembre-se que aqui embaixo, estou deixando na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos para você poder voltar a qualquer uma dessas aulas quando você desejar. No mais, desejo a todos uma boa aula e uma ótima quinta-feira. Até amanhã! Boa tarde, alunos! Aqui quem fala é a professora Patrícia e a aula de hoje vamos falar um pouco sobre a dança, a música de cada região. Vocês vão escolher uma dessas modalidades e pesquisar e escrever em seu caderno de artes nestas seguintes páginas, 51 e 52. Até a próxima aula. Beijo! Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Comigo também está tudo bem. Passando aqui para falar com vocês sobre as nossas aulas de literatura. Lembrando que nós estamos seguindo o horário oficial de aulas. Ou seja, toda quinta-feira nós temos 2 aulas de literatura, tá? Nós temos, deixa eu conferir com vocês, no oitavo ano, o primeiro e o 5º horário. Então, toda quinta-feira nós temos o primeiro e o 5º horário de literatura. Tranquilo? Então, esta aula do dia 2, hoje, dia 2 de abril de 2020, ela é equivalente a esses 2 horários que nós temos aí toda quinta-feira. Tudo bem? Então, para hoje, nós estaremos fazendo exercícios do livro didático, tá? Os exercícios de interpretação textual. Então, aí nessa primeira parte que eu estou mostrando aí para vocês no vídeo, tem todas as informações referentes ao nome dos textos, as páginas a serem realizadas, tá? E embaixo nós temos aí a proposta de atividade para casa, que ao final do vídeo eu estarei explicando para vocês o que vocês estarão fazendo. Tá? Então, para hoje em sala, nós temos aí o texto A Praça Não é Nossa. Em seguida, o campo de croquet da rainha. E o terceiro texto, cena 6, um salão na casa Capuleto. Então, dê uma pausa no vídeo, localizem aí no livro didático de vocês para que vocês possam estar acompanhando aqui as explicações referentes a esses exercícios, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula de literatura. Meninos, quero reforçar com vocês a questão do compromisso em estar fazendo os exercícios propostos no dia. Então, eu volto a falar com vocês. A aula
não é presencial, ela é virtual. Nós estamos no ambiente virtual, mas o seu compromisso continua sendo aquele que você tem em sala de aula. Então, hoje, quinta-feira, dia 4, nós temos essas atividades para serem feitas agora em sala virtual, mas é como se você estivesse em sala presencial. E nós temos exercícios de casa. Ah, mas eu tô em casa, como assim? Se eu já tô em casa, eu não tô na escola. Vamos seguir como se nós estivéssemos, sim, indo todos os dias para o colégio Atléticos. Tudo bem? Então, aí, na página 49, nós temos aí esse momento de leitura. Eu vou estar lendo com vocês aí essa parte aqui superior da página. Momento de leitura. Em todas as fases da vida, a amizade é muito importante. Na adolescência, isso não é diferente, pois ela expressa afinidades entre indivíduos de um mesmo grupo ou até mesmo de grupos diferentes. O texto a seguir trata dos espaços onde diferentes grupos de adolescentes se encontram. E você, costuma encontrar com seus amigos? Eu acredito que a maioria de vocês sim, pelo que eu já ouvi vocês comentando. Então, aqui nós temos o primeiro texto que Praça é Nossa. Temos aqui o Diversidade Controlada. Eu quero que vocês façam esta leitura de forma dinâmica, de forma que você fale, que você leia em voz alta. Então, se tiver alguém com você aí do seu lado, leia até o ponto e a pessoa segue e assim por diante, assim como fazemos em sala de aula. Então, eu quero que vocês leiam os dois textos aí em voz alta. Volto a repetir com vocês essa questão da oralidade. Precisa continuar fazendo esse tipo de leitura, não pode ter essa pausa. Ficar muito tempo sem ler em voz alta não é bom, tá? Do mesmo jeito que se você fica muito tempo sem escrever, também não é bom. Você vai perdendo, né, o que você já adquiriu até aqui, tá? Então, vocês, a maioria, leem muito bem. Então, para continuar com essa leitura muito boa em voz alta, eu peço para que vocês continuem fazendo esse tipo de leitura em casa. Ah, mas eu falo o dia todo. Sim, falar com seu pai, com sua mãe, com seus colegas, enfim, com todo mundo é uma coisa. Fazer a leitura direcionada é outra, tá? Então, vamos lá. Então, seguindo aqui, leitura dinâmica em voz alta, prestem atenção nas imagens, assim como nós fazemos em sala de aula, tá? Então, aqui vem umas imagens aqui dos punks, dos roqueiros, dos skatistas, né? Que são estilos de vida mesmo que as pessoas têm. Aqui nós seguimos aqui com o estudo do texto, que são exercícios de interpretação. Aqui tem uma explicação sobre reportagem, que eu já falei com vocês em sala. Aqui nós temos aqui essa proposição para casa, mas você estará fazendo agora em sala, tá? Aqui nós temos o conversando sobre o texto. Meninos, essas partes do livro que são de discussão, elas serão feitas em sala de aula presencial, tá? Mas você pode estar fazendo esse tipo de discussão ou com você, né, falando aí com você mesmo, ou com alguém, né, que esteja aí com você. Então, é uma maneira de estar passando o tempo e não ficar só na frente da televisão ou sem fazer nada, né? Então, aqui nós temos um texto sobre por que os amigos são importantes. Muito legal esse texto. Aqui nós temos, de novo, aqui discutindo e construindo ideias. Essa parte aqui também é de discussão, é de conversa, tá? Ou seja, ela é feita oralmente. Aqui, novamente, um exercício. Esse exercício é feito no livro, tá? Então, explorando imagem. Agora, aqui já era o de gramática, que vocês já fizeram. Então, agora vocês vão abrir lá na página 65, meninos. Página 65.
Então, aqui nós temos aqui histórias para a vida toda. Aqui nós temos capas aqui de livros. Então, tem aqui o Pequeno Príncipe, temos aqui as Viagens de Gulliver, aqui nós temos Viagem ao Centro da Terra, As Aventuras de Robinson Crusoe. Então, aqui, essa aqui também é uma atividade feita por discussão, tá? Não vou fazer com vocês aqui porque não tem como eu ouvir o que vocês têm a dizer. Mas façam ela aí, treinem ela em casa, que em sala nós voltaremos nela, tá? Aqui nós temos um momento de leitura, né? Um segundo da aula, mas o primeiro dessa unidade. Vou ler com vocês aqui. Momento de leitura. O livro Alice no País das Maravilhas, publicado em 1862, é uma das obras-primas da literatura universal. A história conta as aventuras de Alice, uma menina que, após avistar um coelho branco andando rapidamente e olhando para um relógio que estava dentro de seu colete, decide persegui-lo. Ao chegar a uma toca onde o coelho havia entrado, ela escorrega e acaba caindo de um enorme buraco que parece não ter fim. Já em chão firme, percebe que em um lugar muito diferente, o País das Maravilhas, povoado por seres fantásticos. O trecho a seguir narra o episódio em que Alice conhece a temível Rainha de Copas. Então, aqui, vocês já conhecem a história, né, de Alice no País das Maravilhas, mas aqui tem um trecho que faz referência sobre esse episódio aqui de quando a Alice conheceu a Rainha de Copas. Então, novamente, façam essa leitura oral. Leiam ela em voz, façam a leitura desse texto em voz alta, para treinar pontuação, pronúncia de palavras, tá? Aqui seguindo com o texto, ok? Olha que linda, as imagens são muito bonitas. Aqui nós temos aqui a biografia do escritor do livro, da história, tá? Aqui nós temos estudo do texto, que são exercícios referentes a leitura desse texto, tá? Só relembrando aqui com vocês, protagonista, principal, né, que é o mesmo que protagonista, antagonista e os secundários. Protagonista, o personagem principal, é aquele o quê? Que tem papel de destaque, tudo gira em torno dele. O antagonista é o oposto aqui do protagonista. Ele é o personagem que o quê? Ele tenta meio que prejudicar o protagonista, ele tenta atingir o protagonista. Normalmente eles são caracterizados por protagonista bonzinho e antagonista o malvadão lá da história. Aqui nós temos os secundários, né? Qual é o papel dos personagens secundários? É ilustrar, é dar vida, é completar o enredo, é complementar o enredo, tá? Então, aqui nós temos mais exercícios. Aqui nós temos uma explicação sobre o gênero novela, tá? Novela é um gênero textual composto de episódios relacionados entre si e que narra, em sequência, acontecimentos que giram em torno de um único personagem. Em geral, a novela possui um número de personagens e uma extensão maior se comparada a gêneros como o conto e menor se comparada a outros como o romance. Ah, mas novela é só que passa na televisão? Não. Novela é um gênero escrito e aí na televisão ela vira novela televisiva, ou seja, ela foi filmada, ela está sendo gravada e aquelas imagens estão transmitidas pela TV. Antigamente nós tínhamos as radionovelas. A televisão era um equipamento que nem todas as pessoas tinham, então as novelas eram transmitidas por áudio, eles chamavam radionovelas, tá?
Vamos seguir aqui a nossa aula, mais exercícios. Tá bem tranquilo esses exercícios, tá? Aqui, esse exercício que mostra aqui que é para casa, mas é para a sala, tá? Aqui, novamente, nós temos aqui conversando sobre o texto, discutindo ideias, construindo valores. Volto a repetir, esses exercícios serão feitos oralmente em sala de aula, mas isso não impede que vocês conversem aí em casa sobre eles. Aqui nós temos uns exercícios aqui de interpretação. Lembrando, meninos, que nós temos 2 aulas de literatura hoje, no dia 2. Então, vocês vão pensar assim, nossa, mas que tanto de coisa para ser feita. Lembre-se que são 2 aulas, tá? Aqui nós temos o último texto aí, tá? Para ser interpretado. Vou ler novamente aqui com vocês esse espaço aqui de introdução. Momento de leitura. Escrita pelo dramaturgo e poeta William Shakespeare, Romeu e Julieta conta a história de um amor vivido por 2 jovens, que se tornou impossível devido à antiga inimizade entre suas famílias, os Montecchio e os Capuleto. Ao se conhecerem, os herdeiros dessas famílias imediatamente apaixonaram-se e começaram uma das mais belas e trágicas histórias de amor da literatura universal. Leia o trecho a seguir que mostra o momento em que Romeu e Julieta se conheceram. Meninos, foquem nisso aqui, né? Uma das mais belas e trágicas histórias de amor da literatura universal. Eu já ouvi muitos relatos e muitas pessoas falando que Romeu e Julieta é uma história verídica que foi baseada em fatos reais. Não há nenhuma comprovação de que tenha sido isso, tá? Então nós estamos falando aqui de gênero, nós estamos falando de texto dentro da literatura, ou seja, obra ficcional, tá? Aqui, então, nós temos a cena 5. Olha, isso aqui é bem divertido para ser feito em forma de encenação. Se nós estivéssemos em sala, seria lido dessa maneira. Como nós não estamos presenciais, então, façam essa atividade aí com alguém que seja perto de você, tá? Pode ser o Romeu, o criado, né, o Teobaldo, tem vários personagens aí. Se não tiver ninguém, pode ser feita a leitura somente você. Lembrando que é em voz alta. Então, aqui nós temos a sequência do texto. Aqui nós temos uma biografia de William Shakespeare, tá? Aqui nós temos conversando sobre o texto, que é uma atividade feita em sala oralmente, exercícios de interpretação, tá? Discutindo ideias, construindo valores. Novamente eu falo com vocês que é oral em sala. Aqui nós temos mais exercícios. Aqui nós temos essa parte aqui que é sobre a interação dos textos. Acho que muita gente já assistiu esse filme aqui, Tristão e Isolda. Caso não tenham assistido, dê uma pesquisadinha aí e assista aí como complemento para conhecer a história. Enfim, eu não vou cobrar nenhum trabalho em cima desse aqui não, tá? Só mesmo para vocês conhecerem. Tudo bem? Aí agora eu vou falar com vocês. Isso são as atividades de sala, tá, meninos? Agora eu vou falar com vocês sobre a atividade de casa, o homework, que é esse aqui. Então, em casa, vocês estarão fazendo o quê? Vocês vão responder o suplemento de leitura do livro Uma Travessia Perigosa, de Jane Mitchell, para dia 9... Ai, gente, aqui eu coloquei 2, né? Eu tô doida. É dia 2/4, tá? 9/4 de 2020. Próxima aula, próxima quinta-feira. Então, vocês irão responder esse suplemento de leitura, que tem aí no livro de vocês, que vocês já leram, né? Já fizemos até trabalho na semana passada, que foi aquele texto comparativo com o documentário. E agora eu peço para que vocês respondam esse suplemento. Pode responder nele mesmo aqui, que tem um espaço aqui para vocês colocarem o nome da escola, o ano, tá? Coloquem aí num cantinho aí a data, por gentileza. O que é que você vai fazer com esse suplemento? Você vai colocar ele aí dentro da sua pasta,
ou dentro do seu fichário, em um lugar que você não perca e que você tenha ele em mãos quando as aulas voltarem. Porque no primeiro dia de aula eu estarei recolhendo esse suplemento de leitura. Ele vale nota, ele é um trabalho avaliativo. Tudo bem? Então é isso, meninos. Essa foi a nossa aula de literatura de hoje, dia 2 de abril de 2020. Deixo aqui para vocês o meu abraço, o meu carinho. Espero que vocês estejam cumprindo com as obrigações. É meio chato ficar falando sobre isso, mas é necessário. Fazendo atividades, cumprindo com os horários. E logo, logo nós estaremos de volta com as nossas aulas presenciais. Um abraço para vocês, estou com muitas saudades. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar sobre o conteúdo, sobre tanto literatura quanto gramática e redação, podem me chamar nas redes sociais, que eu estou sempre por lá. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Meus súditos, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aí aos nossos trabalhos, né? E a gente tá falando o quê? Do antigo regime, certo? Então, assim, eu vou fazer um breve levantamento das coisas que a gente viu em sala de aula, pra gente não perder muito foco. E depois a gente começa com um novo assunto, certo? Então, vamos lá. Antigo regime. O que era o antigo regime, então? O antigo regime, ele é um termo usado para se falar sobre o modo de governo de alguns estados absolutistas, principalmente na Europa. Por isso, quando eu digo para vocês assim, olha, quando eu entrar na sala, não estamos no Brasil. Onde nós estamos? Estamos na Europa. E eu sou o quê? Eu sou o rei absoluto. Por que rei absoluto? Porque o rei, ele concentrava o poder na mão dele. Não todos, nós vamos ver isso lá na frente, tá bom? Mas assim, lembrem-se disso, estamos na Europa, e a Europa, o Estado absolutista, ele é uma particularidade apenas da Europa. Vamos lá. Então, antes da gente falar aí do antigo regime, como ele era, vamos falar aí um pouquinho do sistema feudal, certo? Porque o sistema feudal ele foi o sistema que perseverou durante muitos anos na Idade Média e que veio antes do sistema do antigo regime. Antes desse sistema absolutista, o sistema era feudal. O sistema feudal, ele era o sistema dominante na Europa toda. E a divisão, ela era bem clara, onde a terra pertencia ao rei, os senhores feudais eram quem administravam essas terras, e logo abaixo dos senhores feudais, quem estava abaixo dos senhores feudais eram os camponeses, que trabalhavam nessas terras e que pagavam os tributos aos senhores feudais, certo? Com o tempo, essa estrutura foi um pouco abalada, né? Houve um aumento da produção agrícola e também da produção artesanal. Então, alguns feudos, eles começaram a comercializar esse excedente e também a comercializar os produtos artesanais que eles mesmos fabricavam, como ferramentas, joias, sapatos, objetos de madeira, enfim, todas as coisas que eles fabricavam. Não vou falar muito desse povo aí não, porque eu pedi um trabalho, lembra? Então, pra mim, na minha cabeça, todo mundo é craque, sabe quem são os burgueses, de onde eles veio, por que eles veio e o que aconteceu com eles, todo mundo sabe. O que eu coloquei aqui, só um termo que talvez não esteja no trabalho de vocês, mas eu quero falar sobre essa questão da inteligência da classe. Olha só, o termo burguês foi utilizado para denominar os moradores do burgo. O burgo é o local próximo das muralhas fortificadas ao redor dos palácios e dos monastérios também. Então, vamos pensar aqui. Quem é que fica dentro dos muros fortificados? É a população mais baixa? É quem não tem dinheiro nem para comer, quem planta para poder sobreviver? É óbvio que não. Então, os burgos, eles foram instalados aí próximo das pessoas que tinham condições
de comprar as suas mercadorias. Olha que esperteza. Então, assim, essa esperteza do burguês fez com que a classe ela se tornasse o que ela se tornou, uma classe assim tão poderosa que mudou aí a estrutura de como era governada a terra na Europa. Então, depois, como os burgueses eles vieram aí para botar para quebrar, né? O Estado ele deixou de ser o Estado feudal para se tornar o Estado moderno. Então, vamos lá. Vamos pensar aí um pouquinho no Estado moderno. No Estado moderno, a gente vê a centralização do poder no rei. Porque antes o poder, ele não estava centralizado no rei. Cada senhor feudal comandava ali a sua terra e prestava contas ao rei. Nesse novo sistema, no Estado moderno, não. O poder passou a ser totalmente do rei. O rei passou a controlar exatamente toda a terra, certo? Então, assim, e aí, assim, se o rei está controlando tudo, uma das coisas que o rei instaura são as instituições administrativas, que nada mais é do que pessoas que vão auxiliar os reis a comandarem aí essa terra. E quem é que vai estar aí disponível para ocupar esses cargos? A nobreza, é claro, né? E também um outro ponto interessante do Estado moderno é a criação do exército, porque antes cada senhor feudal se defendia como podia. Alguns não se defendiam, só quando precisavam mesmo eles contratavam um exército para eles e tudo. Mas no Estado moderno, o rei, ele instaurou aí o exército. E o exército, ele começa uma outra questão bem interessante, que é a questão de pertencimento àquela sociedade. Traz aí a questão de unidade. Porque quem faz parte do exército são as pessoas fiéis ao rei. O exército ele está disposto a dar a sua vida pelo rei, a dar a sua vida por uma causa. Então, a criação do exército é uma base importantíssima para essa nova estrutura, para esse novo modelo de governar. Olha, no slide eu coloquei aí, sou rei absoluto, né? Você já sabe, é uma brincadeira que a gente faz na sala, vocês já sabem que eu sou o rei absoluto. E por que eu digo isso? Porque as ordens que são dadas pelo rei, elas não são discutíveis, não cabe discussão. E na sala, eu sou o rei, vocês são os meus súditos, vocês são os nobres da minha corte, e eu acho que é uma maneira fácil de vocês entenderem o tamanho do poder do rei, porque o rei, ele tinha poder em absolutamente tudo na vida do cidadão. O poder era do rei, certo? Continuando, vamos lá. As camadas sociais, então. Como eu falei para vocês, a estrutura, ela mudou, certo? Não era mais o rei, o senhor feudal, os servos, os camponeses, não. Mudou aí a sociedade. Como que mudou, então, a sociedade? Ela se tornou, então, mudou da seguinte forma. Foi decretado, então, os estados. Quem fazia parte aí do primeiro estado, então? Olha, esses estados, eles tinham muito a ver com as condições financeiras e as condições políticas de cada classe, certo? Então, o primeiro estado, ele era composto pelo alto e pelo baixo clero, onde o alto clero era formado por nobres, que se dedicavam aos serviços religiosos, certo? O segundo estado também era formado por nobres. O segundo estado, ele era formado aí por duques, condes, barões, príncipes, princesas. A nobreza era o segundo estado. A nobreza, ela não era muito numerosa, porém, era a mais dispendiosa, era a que mais gastava, a que mais...
se vocês olharem bem aí na imagem que eu coloquei, vocês vão ver que os nobres aí do segundo estado, eles são bem luxuosos. Isso vai causar uns probleminhas, vocês vão ver lá na frente. E por último, o terceiro estado, que era, óbvio, o mais numeroso. Por quê? Porque ele era composto pelos camponeses, que trabalhavam na terra, pelos artesãos, pelos burgueses e pelos homens livres. Quem são esses homens livres que aparecem aí no terceiro estado? São aquelas pessoas que trabalham por ocasião, certo? Elas não são consideradas artesãos porque elas não estão sempre trabalhando como artesãos. São essas pessoas que ganhavam a vida muitas vezes viajando de um local para outro, elas não se instalavam na terra, elas andavam pela Europa, andavam pelas cidades, trabalhavam por uma quantidade de comida, trabalhavam por um certo período de tempo. Eram esses homens livres, livres porque eles não eram escravos da terra, eles não tinham esse interesse de estarem ligados à terra, certo? Então, a gente vai falar agora de como que foi a organização de alguns estados absolutistas. O primeiro que a gente vai falar é sobre o absolutismo espanhol, lá na Espanha. A coroa espanhola, ela trouxe assim muito investimento na exploração marítima. Com isso, a Espanha, ela colonizou vários territórios dentro do mundo, descobriu vários territórios aí e explorava, óbvio, esses territórios, essas colônias ao seu prazer, né? O absolutismo em Portugal também usou aí dessa questão marítima da colonização, só que diferente da Espanha, Portugal, ela foi, no meu ponto de vista, um pouquinho mais esperta. Por quê? Porque a Espanha, ela contratou pessoas para fazer suas frotas e vida que segue. Portugal não. Portugal, ele contratou pessoas para fazer as suas frotas, mas Portugal também, ele foi desenvolvendo novas técnicas. Então, Portugal, no nível técnico, ele superou em muito as navegações aí dos espanhóis. É algo bem interessante que, depois de um certo tempo, traz vantagem para a coroa de Portugal. O absolutismo inglês. Por que o absolutismo inglês ele é interessante? Porque, olha só, eu disse para vocês que o rei tinha um poder absoluto. Ele mandava, a água parava. Só que lá na Inglaterra foi diferente. Porque lá na Inglaterra se instaurou a Carta Magna. O que é isso? Uma carta que delimita o poder do rei. O rei ele não podia simplesmente mandar e pronto. Não, o rei ele tinha que mandar. Essa vontade do rei ela era ouvida pelo parlamento que autorizava ou não. Então, assim, é algo bem interessante. E assim, por que é interessante? Porque existe aí as jogadas políticas. Olha, esse rei que eu coloquei aí, o rei Henrique, ele é um dos reis mais interessantíssimos desse período. Por quê? Olha, a gente tá aí numa Europa totalmente católica, aonde o casamento é algo instituído por Deus e não existe divórcio. Porém, esse senhor aí, ele resolveu casar novamente. Só que ele não pode simplesmente pegar e falar assim, vou casar de novo e pronto. Não pode, porque o parlamento não permite isso. Só que ele conseguiu, através de muitos jogos políticos, o rei Henrique, ele consegue aí se casar novamente e instaura uma nova religião. A gente vai ver isso depois, só quis colocá-lo porque é bem interessante essas questões políticas, a gente vai ver isso lá na frente, tá ok? E por último, não menos importante, na verdade o mais importante, o absolutismo francês. Por que que o absolutismo francês aí é o mais importante? Porque de todos eles, o absolutismo francês, ele foi o que mais centralizou o poder na mão do rei. Olha, esse rei aí é o rei Luís XIV. As duas imagens são do rei Luís XIV.
Na segunda imagem, o rei Luís XIV, ele aparece como Deus Sol. Gente, vamos pensar aqui. Sol, a Terra, sem o Sol, o que é a Terra sem o Sol, gente? Nada. O que é o ser humano sem o Sol? A agricultura, os outros animais. Então ele é um rei que concentra o poder de tamanha forma na sua mão que ele se considera um Sol. Olha só que rei ousado, que ousadia desse rei. Esse rei, o absolutismo na França é muito interessante porque, assim, realmente o rei, ele exercia esse poder absoluto. O rei Luís XIV, ele ditava moda, gente, para a sociedade. É super, hiper interessante a maneira como esse rei, ele se coloca e como ele realmente projeta a imagem dele como esse rei divino, esse rei absoluto, esse rei perfeito e maravilhoso que deveria estar no comando mesmo. Então, a gente vai ver isso depois também, é só um apanhadão geral, mas nós vamos ver sobre ele. É um dos que, pra mim, ele e o lá da Inglaterra são os mais interessantes. A gente vai ver isso depois, tá bom? Então, aí olha só, por que é interessante aí o absolutismo francês? Vamos lá. A gente tem um rei todo poderoso que se auto-intitula o Deus Sol, que gasta, gente, horrores. Lembra que eu falei da nobreza, que é uma população pequena, mas que gasta exageradamente? Então, aí entra aí uma curiosidade na forma de governar dos franceses. Vamos lá, olha só, vamos parar para pensar aqui na seguinte coisa. Temos de um lado um rei, todo ornado, que se acha o Deus Sol, vestido com pedras preciosas, com um rei suntuoso, maravilhoso, perfeito, aos olhos dele é óbvio e tal. Só que, por outro lado, nós temos aí toda uma sociedade que é formada aí pelo terceiro estado, de camponeses, de homens livres, de artesãos que passam fome, que não tem muitas vezes, que a terra já está tão esgotada, porque olha só, a terra ela não pertence ao camponês, a terra ela pertence ao nobre. Então eles não investem na terra, eles fazem a terra produzir, porém não investem nada nessa terra, porque a terra não é deles, a terra é para eles trabalharem, certo? E aí chega um período na França que essas pessoas começam a passar fome, mas opa, peraí, nós temos de um lado nobres e um rei todo-poderoso vestido com peças inclusive de ouro e uma população que está passando fome. Esse negócio vai dar ruim e a gente vai ver depois, porque aí vem algumas questões que a gente levanta aí sobre a Revolução Francesa, que é uma das revoluções mais históricas e que eu amo. A gente vai falar sobre ela depois. Calma, vai dar certo. Só parem para pensar aí nessa possibilidade. Um rei maravilhoso, todo ornado, perfeito, no ouro, nas pedras preciosas. Uma camada de nobres também, bem vestida, bem ornada, que queriam acompanhar aí esse rei. E o povo passando fome, né? O que vai acontecer aí nessa sociedade francesa? Para pensar aí um pouquinho e a gente vai ver depois o que acontece. Então, agora, vamos lá. Vocês vão fazer para mim os exercícios e é um resumão aí das coisas que a gente viu na sala, das coisas que estão no livro de vocês. Vocês vão fazer então para mim agora a página 28, 29, 30 e 31 pra gente fechar esse módulo, tá ok? Então, galerinha, ai, saudade de vocês, saudade dos meus súditos. Como eu gosto de estar com vocês, gosto de dar aula, gosto de estar na sala de aula, gosto de cada um, tenho saudade de cada um de vocês. E quando a gente voltar, tá vendo essa mesa aí, né? A gente tem que fazer outra. Não tem jeito, nós somos obrigados a fazer outra dessa. Então, galerinha, é isso. Qualquer dúvida, tamo aí.
Tchau, tchau, beijinhos pra vocês e em breve a gente vai estar junto. Tchau, galera. Fala, galerinha, ó, álcool em gel na mão, dando um exemplo pra vocês. Espero que vocês estejam também se cuidando aí, cuidando de toda a família, certo? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a natação, certo? Eu deixei 2 videozinhos aí pra vocês, um explicando a braçada e um explicando a pernada do nado crawl. Nada que o professor já não tenha dito pra vocês, certo? Só quero que vocês vejam e prestem bem atenção no que o professor cobra, onde tem que alongar o braço, onde tem que flexionar e estender bem a perna, certo? Para que vocês possam fazer um nado com uma dinâmica maior, certo? Então eu espero que vocês assistam e prestem atenção para que quando o professor voltar, eu possa cobrar de vocês isso e que vocês aperfeiçoem o nado de vocês. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço, professor. Até mais, gente.